Abra suas mãos, vamos orar. Eu quero nessa manhã, honrar também nossos intercessores que sentiram uma palavra direcionada à cura. Eu estava me preparando para subir, quando o pastor Samuel veio, falei, vá, porque Deus está fazendo algo nessa manhã. E uma das considerações delas era que haveria também cura cardíaca e cura das emoções. Então, se você era essa pessoa, agarra que essa bênção é sua. Amém? Abra suas mãos. Pai, nessa manhã, nós queremos te agradecer por sua bondade, por sua presença nesse lugar, te agradecer pelo seu rio, pela obra que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor, e para aquilo que o Senhor separou para essa manhã. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, nos dê graça e sensibilidade para ter encontros com a sua presença quando somos tocados por uma cura, tocados por um toque da sua presença, tocados através da sua palavra e dos recados que o Senhor nos envia de diversas maneiras quando estamos reunidos como corpo. Abençoamos esse tempo, abençoamos o seu povo, abençoamos tudo que está acontecendo na sua igreja nessa manhã, que a sua presença, o seu espírito encha, Senhor, cada voluntário, cada um que está trabalhando, cada um que está recebendo, que o Senhor nos toque verdadeiramente com essa porção de graça que ministra a nossa vida, o nosso coração. Oramos nessa manhã para que a sua palavra entre como flecha no nosso coração e encontre ali um lugar para que a gente corresponda em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Levanta suas mãos. Repete comigo nessa manhã, Jesus. Eu te adoro, porque eu reconheço que só o Senhor é digno. Louvado seja o seu nome. Amém. Gente, hoje eu quero falar sobre um assunto que tem queimado no meu coração. Eu procuro pregar isso, sabe? Aquilo que queima no meu coração. Eu tenho sentido um convite muito forte, muito intenso para a oração. E todas as vezes que Deus nos pega como pastores com uma mensagem pontual, com algo que queima, com algo que nos desafia, nos convida, move na gente de alguma maneira, é porque Ele quer começar aqui para chegar aí. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Então eu creio que nessa manhã esse convite que eu tenho percebido, sentido sobre a minha vida, eu creio totalmente que ele se estende a você, e por isso nessa manhã eu quero falar sobre filhos empoderados pelo Pai para a oração. Sabe, eu tenho sentido profeticamente nesses últimos anos uma ênfase muito grande na figura do Pai Celestial. Eu tenho sentido que nós vamos ter experiências, vamos experimentar de fato a paternidade espiritual, tanto no nosso lugar de oração, como fora dele, em reuniões coletivas e inclusive inesperadamente no nosso cotidiano. Eu creio que é desejo do Pai nos revelar o significado do que realmente significa, gente, ser filhos de Deus e nos ensinar a desfrutar da plenitude dessa filiação. Se eu te perguntasse agora, você acredita que você é filho de Deus? Eu sei que 100% desse salão levantaria a mão. Mas a pergunta que eu tenho nessa manhã é mais profunda. Você realmente sente essa filiação? Você realmente aproveita disso? Você realmente desfruta disso? Você realmente tem a liberdade que uma criança tem de pedir ao seu pai ou à sua mãe alguma coisa, sem sentir que você não vai ser atendido ou que está incomodando? O Senhor quer nos levar para esse lugar. E eu sei que isso parece simples, mas na verdade é profundo e poderoso, especialmente para aqueles filhos que sofreram com uma insuficiência da paternidade biológica.
E é interessante que quando a gente olha para Israel, eles acreditavam na paternidade divina e também acreditavam que aquela paternidade era meio exclusividade do povo de Israel. Mas quando a gente começa a ler e estudar as Escrituras, a gente vai percebendo que o maior conhecimento de Deus, de Israel com relação a Deus, estava relacionado com o seu poder, com a sua divindade e as suas leis. Quando Jesus aparece ali no Novo Testamento, no cenário de Israel, Jesus queria acrescentar, ensinar algo novo àquele povo sobre a paternidade de Deus. A paternidade que é íntima, que é próxima, né? Que vai além da divindade, do poder, que vai além das leis, enfim. Mateus 11, 25, eu vou ler com você na versão NVT, diz assim: naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondestes estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Jesus não deixa de reforçar o senhorio de Javé nesse texto, o chamando de Senhor, mas é interessante porque a fala de Jesus começa com a palavra Pai. Pai, Senhor dos céus e da terra. O que me parece que havia uma intencionalidade do Senhor sobre começar a introduzir a Israel esse novo relacionamento com o Pai Celestial. Mais do que uma paternidade nominal, mas uma paternidade relacional, envolvendo proximidade e intimidade. Mas eles precisavam, para isso, ter o coração aberto, como o coração de uma criança que está sempre disposto a aprender, a conhecer algo novo. Sabe, gente, com frequência, Israel reconhecia Abraão como pai. E muitas vezes eles vão citar isso. Abraão é o nosso pai, nós temos um pai, nós não somos órfãos. É assim, sempre Abraão. Mas aparentemente, quando se tratava de Deus, a ênfase estava mais na divindade do que na paternidade. Então Israel conhecia o Deus Todo-Poderoso, mas ele tinha medo de se relacionar com ele. Então, quando Jesus se apresenta naquele cenário religioso e público, né, de Israel, até então ele era conhecido como uma pessoa comum, um rabino, o carpinteiro, o filho do carpinteiro José. Mas chega uma hora em que Jesus começa a se manifestar àquele povo como filho de Deus, e então ele escolhe 12 homens para andar com ele, e Jesus então se apresenta como filho de Deus, o filho empoderado pelo Pai. João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser pelo Filho. Jesus estava naquele momento inaugurando uma nova estação e sendo de fato precursor de um modelo a ser seguido no reino de Deus. O modelo de um filho empoderado pelo Pai, um filho que andava totalmente em submissão às ordens e às orientações do Pai dos céus. E sabe, eu tenho entendido que nessa estação da igreja que nós estamos vivendo, essa estação que precede a volta de Jesus, a igreja vai precisar desse mesmo modelo, gente. Nós vamos precisar ver o Pai desde uma outra perspectiva, desde um outro lugar a partir do nosso coração. Sabe, quando Jesus aparece no cenário de Israel, Deus era conhecido e ele tinha vários nomes que eram mencionados para ele no Antigo Testamento. Nomes como Javé, o único Deus verdadeiro, Adonai, o Senhor, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, eram muitos nomes. Mas poucas vezes no Antigo Testamento a gente vai ver Deus como Pai
pai nesse sentido de familiaridade, de proximidade, de intimidade. Aí no Novo Testamento, Jesus começa com essas falas. Lá em Mateus 11, 27, ele diz assim: meu Pai, ele está falando de um assunto e ele continua, me confiou todas as coisas, e ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai verdadeiramente a não ser o Filho. E obviamente isso ia causando estranheza e conflito naquele povo, ouvindo Jesus falar dessa maneira. Agora, quando a gente pensa na nossa realidade familiar, não é verdade que ninguém conhece um pai melhor do que o filho? Não é verdade? Naqueles dias, os judeus se sentiram muito ofendidos com essa história de Jesus ficar falando que ele conhecia o Pai muito mais do que eles. Essa era o sentimento que chegava ali no coração deles. E a verdade é que eles não puderam aceitar como Jesus se referia ao Pai. Eles tiveram muita dificuldade com essa história de intimidade com o Pai, e as reações foram diversas. Muitas vezes tentaram apedrejar Jesus, quiseram matá-lo, porque ele se dizia filho de Deus e que Deus era o seu Pai. E de fato, gente, esse foi o argumento que eles usaram para crucificar Jesus. Por que Jesus foi crucificado? Porque ele dizia que Deus era o Pai dele. Jesus estava inaugurando um novo e vivo caminho que incluía intimidade com o Pai, e o convite é que nós entremos nesse novo lugar, nesse novo nível de relacionamento. Outro dia, eu e Luiz, a gente estava conversando e a gente percebeu, de repente, a gente percebeu algo que a gente nunca tinha percebido antes e que não foi uma coisa planejada. Depois que nós voltamos do Uruguai, a principal pregação do Luiz, que nunca foi esquecida. Você nunca esqueceu dela. Quer ver? Eu tenho um pai. Essa palavra foi pregada uma vez aqui, não está no nosso YouTube, porque naquela época a gente não tinha esse serviço. Ele tem que pregar de novo para estar registrado. E do que se tratava essa mensagem, gente? Paternidade. Quando eu olho para um dos aspectos dos ministérios que eu trabalho, o Seminário de Cura Interior, o livro de cura que eu escrevi, qual é o assunto do meu livro? Paternidade. Curar a falha da paternidade biológica para que isso nos libere na conexão com o Pai Celestial. Então, a palavra paternidade tem sido muito forte entre nós, e a gente percebe que Deus está fazendo algo com uma intencionalidade nesse sentido. Outro dia eu atendi uma mulher que teve uma situação bem complicada com a ausência da paternidade biológica, mas em algum momento ela encontrou o Senhor e desenvolveu uma vida de muita intimidade com Ele, uma história de conversão e de vida com Deus muito linda. E ela estava lá lidando com seus desafios, e ela veio para um tempo de cura comigo, com a sua líder. E ela falou uma frase que ficou ecoando no meu ouvido. Ela falou assim: pastora, eu conheço as recâmaras do rei, mas eu nunca entrei no quarto do Pai. E, gente, ela tem uma cura, passa por uma cura no quarto do Pai, que foi uma coisa espetacular. E eu fiquei com aquilo: nossa, será que eu já entrei nas recâmaras do rei? Será que eu já entrei no quarto do Pai? Talvez não, acho que eu quero isso também. Né? Foi uma coisa maravilhosa, mas eu fico vendo essas coisas, elas vão respaldando aquilo que eu sinto profeticamente, aquilo que o Senhor tem nos falado, né, através do seu Espírito para a sua igreja. Então, há um convite do Espírito para fazer de você e de mim, na verdade, para que nós ocupemos esse lugar, porque na verdade Ele já fez de nós filhos empoderados pelo Pai. Nós precisamos ocupar esse lugar.
E um filho empoderado pelo pai, ele se relaciona com Deus a partir desse lugar de paternidade, que era como, gente, Jesus se relacionava com o pai, era dessa maneira. Ele não tratava o pai apenas como Deus Todo-Poderoso, ele tratava Deus como seu pai. E é aqui que Jesus começa algo novo. E preste atenção nisso toda vez que o Senhor quer introduzir algo novo na terra, que Ele quer fazer algo novo, parece que o inimigo, de alguma maneira, percebe aquela movimentação e ele começa a agir para descredibilizar o que ele teme. Satanás entende muito bem o poder da união entre pai e filhos e ele teme. E a verdade é que ele tem trabalhado intencionalmente por séculos para danificar a figura do pai biológico, trazendo desconexão entre pais e filhos. Mas o seu alvo final é macular e descredibilizar a figura da paternidade de Deus. E ele faz isso usando as feridas que são feitas no coração, na alma dos filhos, pelas falhas da paternidade biológica. Porque um filho ferido pelos pais, pelo pai, de alguma forma, vai responsabilizar a Deus por essas feridas. Vai responsabilizar o Pai dos céus. E sabe, algo interessante que eu tenho percebido nesses últimos anos, é que a maioria das pessoas não tem dificuldade, de fazer oração para Deus, fazer oração para Jesus, para o Espírito Santo, mas muitos têm dificuldade, ou evitam fazer oração para o Pai. Pai, eu preciso disso. Pai, nessa manhã eu preciso de um colo. Pai, eu preciso chorar abraçado com o Senhor. As pessoas têm dificuldade e a maioria dessas pessoas, se a gente fizer uma busca, a gente vai encontrar uma falha significativa na paternidade de origem. Então eu creio que nessa estação da igreja, além de Jesus nos escolher você e a mim, para revelar o Pai, Ele nos convida a um novo nível de relacionamento, de oração, de aprender e ser introduzido nesse modelo de orar ao Pai. Então, algo novo de Deus para esta estação, gente, é levantar filhos empoderados pelo Pai, para a oração, para orar como Jesus orava. Eu não sei se você já prestou atenção em uma criança empoderada pelos seus pais. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Se você lembra dessa história, faz cara de paisagem, porque depois dos 60 as pessoas começam a repetir muitas coisas. Então, uma ocasião, a gente estava no Uruguai. Uma das nossas filhas tinha que fazer uma prova, ela tinha estudado para isso e ela estava muito nervosa. No caminho, o Luiz percebeu o nervosismo e começou a conversar com ela. E ele perguntou: filha, me conta o assunto da prova. E ela conta e ele diz, e ele fala essa frase que marcou aquela criança para sempre: a pessoa mais importante na sua vida sabe que você sabe. Agora vai lá e arrebenta. Né, gente, nem preciso te dizer que ela realmente foi aprovada naquele exame. E foi dessa maneira que Jesus cumpriu a vontade do Pai, porque o Pai era a pessoa mais importante na vida dele, era para o Pai que ele fazia as coisas, o Pai era a motivação, tudo era relacionado ao Pai. E ele se sentia empoderado por aquele Pai. E em função disso, gente, ele pôde fazer muitas coisas por causa dessa conexão entre pai e filho. Agora, isso é uma coisa tão forte que lá em Lucas 11:1 diz o seguinte: certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. O que Jesus estava fazendo? Orando. Mas o que significa esse orando? Ele estava em conexão com o Pai, ele estava num tempo entre pai e filho.
E quando terminou essa oração, Jesus se aproxima dos discípulos e eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. E eu fico pensando, né, o que eles viram? Qual foi o sinal físico? Porque a gente vê alguém orando e a gente não necessariamente, você fala, nossa, eu queria tanto orar igual aquela pessoa. Né? Eles viram alguma coisa, gente. E isso despertou um desejo pela oração. Então, os discípulos, eles poderiam ter pedido a Jesus, que Jesus ensinasse tantas outras coisas. Jesus, me ensina a curar enfermos, me ensina a expulsar demônios, me ensina a fazer milagre, multiplicar pães, né, a acalmar os mares. Mas não, o pedido era, ensina-nos a orar. Então, assim, com frequência, os discípulos viam Jesus nesse lugar, e foi isso que despertou esse interesse. Semana passada, uma intercessora me perguntou, pastora, o que será que Jesus fazia quando ele estava na presença do Pai? Que oração ele fazia? Né? E talvez essa pregação, e aonde a gente vai entrar agora, seja uma resposta para isso. Qual era a oração que Jesus fazia? Jesus, então, atende ao pedido dos rapazes e Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E é aqui, pela primeira vez, de fato, né, com registros, que Deus, o Todo-Poderoso, é introduzido a Israel como Pai. Nesse âmbito de proximidade e intimidade. Vamos ler juntos essa oração, Mateus 6, 9 a 13. Vamos projetar lá? Vamos lá, gente? 1, 2, 3 e... Portanto, orem da seguinte forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje pão nosso e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus então ensina um modelo de oração que deveria ser feita a partir da conversão do coração do pai para o filho e do filho para o pai, uma conversa íntima. E esse é o meu principal ponto nessa manhã, a oração que é feita a partir da paternidade de Deus. Jesus, ele nunca fez orações cheias de palavras difíceis e estranhas. Jesus orava a partir do relacionamento que ele tinha com o Pai. E às vezes, gente, ele só ficava ali, como uma criança quietinha no colo ou nos braços do Pai, no quarto do Pai. E eu creio que Jesus nos deu, através dessa oração, um esboço da sua oração pessoal. E nesse esboço ele falou sobre a essência da conversa dele com o Pai. A gente que anda muito por aí, os pastores, é muito interessante que às vezes a gente prega uma mensagem, toca algumas pessoas, e algumas, né, têm a coragem de vir até nós e falar assim, pastora, você não me daria o esboço dessa pregação? E muitas vezes o pastor que pregou, ele tem ali 4 ou 5 frases, e é muito frustrante quando a pessoa pega aquele esboço, porque nada do que foi falado de fato está escrito. Porque muitas falas são espontâneas, outras são dadas pelo Espírito na hora. Hoje a gente já não tem isso porque a gente tem muita gravação na internet, mas isso era uma coisa muito comum em anos anteriores. E eu creio que o que Jesus falou com o Pai, ou que ele falava com o Pai, de fato, nunca esteve escrito nessa oração. Né? Por isso que ela entra, na verdade, como um esboço. Porque, gente, oração não são repetições. A verdadeira oração é uma fala íntima do coração, do nosso coração, com o coração do Pai. Eu lembro que quando a gente foi para o Uruguai, a coisa mais difícil para mim, isso me levou tempo, gente, foi orar em espanhol.
Quando a gente ora na nossa língua materna. Porque tem expressões, tem maneira de falar, que quando você traduz para o outro idioma, não fica igual. Então aquilo foi um desafio muito grande para mim. Oração não é sobre recitar o Pai Nosso 1, 2, 10 vezes, é sobre entender o ponto, a mensagem atrás de cada frase, e é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. 5 ou 6 pontos e a gente termina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha que interessante, Jesus já começa essa oração compartilhando o Pai dele com você e comigo. O Pai não era apenas dele, o Pai era nosso. E quem está falando isso é o próprio Filho. Pai nosso. Depois da ressurreição, quando Maria esteve com Jesus, ele disse: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês. Eu vou subir para o meu Deus e Deus de vocês. Jesus estava ensinando os discípulos a orar a partir desse lugar de filho, falando com um Pai que é nosso. Diga amém. E em seguida, Jesus então marca a posição geográfica do Pai. Pai nosso que estás nos céus. E ele declara a santidade do nome do Pai. Santificado, santo é o seu nome. Sabe, gente, por isso a nossa oração, ela precisa ser cheia de louvor, cheia de adoração, motivados por esse amor do Pai que é nosso. E sabe, isso pode ser uma tarefa bem desafiadora para quem teve dificuldades com a paternidade de origem, para quem ainda carrega alguma dor, alguma situação que não foi resolvida na alma. E eu tenho duas sugestões para você nessa manhã. Passa ali na recepção e compre meu livro, ou então, ali eu te ensino tudo que Deus tem me ensinado nesses anos, ou então faça o nosso próximo seminário de cura que você vai ganhar esse livro. Então, o que você não pode é não trabalhar isso e ficar distante dessa paternidade maravilhosa, que é a paternidade de um Deus que te amou tanto, a ponto de entregar o único filho dele por você. Nós não podemos desprezar esse amor. Nós não podemos ficar, ter entendimento parcial dessa paternidade. Nós precisamos mergulhar nesse lugar. E para nos ajudar em cada um desses pontos, eu quero deixar algumas perguntas para a sua reflexão. E no final, a gente vai projetar todas essas perguntas para você orar. Que ressentimento você ainda carrega no seu coração com relação aos seus pais? Será que você tem transferido um desses sentimentos para o Pai Celestial? Isso são perguntas muito importantes, porque quando elas são resolvidas, você tem um caminho aberto de acesso no relacionamento com o Pai dos céus. Segunda frase: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Gente, olha que poderosa essa segunda afirmação. Jesus nos ensina a chamar a realidade do reino dele para a nossa vida. Ele nos ensina a chamar o reino de Deus para a nossa família, nosso trabalho, coisas que são pessoais. E depois disso, nós também podemos chamar esse reino sobre âmbitos maiores, sobre a igreja, a cidade, nação. Mas nessa oração que é feita ao Pai, o convite é: venha o teu reino sobre mim, sobre a minha família. Agora, o que é reino de Deus? Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas é uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Gente, no reino de Deus tudo é perfeito, não tem confusão, não tem rebelião, pecado, distância de Deus. E Deus deseja, Deus o Pai deseja que eu e você vivamos nessa atmosfera do reino. Ele deseja que eu e você aprendamos a desfrutar de fato dessa filiação com os direitos de filho. Por quê? Porque Jesus vivia nessa atmosfera. E o desejo dele é que a gente viva no mesmo lugar de filho que ele viveu. E eu vou te dar um exemplo. Lembra quando Jesus estava naquele barco, eu acho que Marcos 4, ele estava indo para Gadara, se eu não me engano. E de repente tem uma tempestade, os discípulos ficam desesperados e vão acordar Jesus, e Jesus estava lá dormindo em berço esplêndido. Por quê? Por que Jesus podia dormir tão bem, profundamente, enquanto ele estava dentro de um barco passando por uma terrível tempestade? Não é porque ele estava cansado e trabalhou muito. Jesus, na verdade, ele vivia numa atmosfera interna de paz. Jesus vivia o tempo inteiro nessa atmosfera do reino. Ele aprendeu a chamar o reino de Deus sobre a vida dele e sobre a necessidade diária que ele tinha. E a verdade é que aquele dia ele tinha feito o devocional dele. Ele chamou: Senhor, que venha, Pai, venha o teu reino sobre a minha vida. E quando a tempestade veio, ele estava em paz. Tanto é, gente, que quando ele acordou, foi acordado, né? A tempestade se foi. Aquilo que estava dentro veio para fora e abençoa a todos. Por quê? Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E esse deve ser o ambiente que a gente frequente. Agora, a pergunta que eu tenho para você é: que momento da sua vida você está passando que não é compatível com o reino de Deus? Momentos de tristeza, depressão, doença, escassez, que momento? Comece a chamar o reino de Deus sobre a sua circunstância, né? Porque você é filho. Se a sua família ainda não reflete o reino de Deus, comece a chamar o reino de Deus e a fazer declarações poderosas sobre a sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que venha o teu reino sobre a minha família. Ore por cada um, chamando a existência do reino. E esse mesmo ponto diz: seja feita a sua vontade. Sabe, gente, sobre a nossa vontade, a gente precisa alinhar o nosso coração com o coração de Deus. E isso começa quando a gente tem a disposição interna para corresponder ao coração de Deus, à vontade de Deus, crendo que Ele tem o melhor para nós, mesmo que a gente esteja passando por momentos difíceis. Hoje eu vi uma frase de um pregador que eu ouço, ele disse assim: as conquistas são eternas. As lutas, provações, dificuldades são temporais, são temporárias, elas vão passar. Mas a gente precisa chamar esse reino de Deus sobre a nossa circunstância. Mas a verdade é que nós somos pessoas que temos uma vontade forte. E muitas vezes a gente fala: eu quero fazer a vontade de Deus. Mas a maioria das orações vai passar por um lugar que nós queremos que a vontade dele se amolde à nossa. E eu te dou 2 exemplos. O tal de conseguir um namorado ou uma namorada. Gente, todo mundo quer a vontade de Deus. Mas na hora da escolha se escolhe qualquer coisa e se espera que Deus faça um milagre para que essa pessoa se converta e se amolde ao coração de Deus. Servir em ministérios. Tem gente que tem um chamado para uma coisa, mas ele acha que tem outra coisa que dá mais status e ele quer servir a vontade dele, não a vontade de Deus. Nós precisamos amoldar o nosso coração à vontade do Senhor. Então, mais 2 perguntas para você.
sobre que área da sua vida você precisa chamar a existência do reino de Deus sobre aquela área. E em que você precisa permitir que a vontade de Deus, de fato, seja feita. Terceiro ponto, dá-nos hoje o pão para esses dias. E aqui eu quero abordar 2 assuntos, o primeiro bem rapidinho. Existe uma provisão diária que não pode faltar, e aqui você deve listar essa provisão. O que de fato você precisa, que é necessidade. O profeta Malaquias vai falar sobre a importância do ofertar e dizimar, e é verdade, gente, que isso libera uma provisão impressionante sobre nós e nos leva a um lugar de abundância. Sabe, mas nós precisamos ter esse compromisso, sermos fiel nos dízimos e na oferta, para que essa liberação venha sobre nós. Então a primeira pergunta é: qual é o pão que você precisa para esse dia e para essa estação? Você precisa ser específico, sabe por quê? Não é porque Deus não saiba, mas é para que você reconheça quando a provisão chegar, de que ela foi resposta de oração. Nós precisamos ter o nosso coração aberto para ofertar na vida dos outros. Nós precisamos ter um coração aberto para dizimar e ofertar na casa de Deus. Gente, e é incrível a provisão de Deus. Outro dia eu estava ministrando num congresso profético numa cidade no interior do Paraná. E na abertura ali da reunião, era uma reunião só para pastores. E aí um pastor veio dar um testemunho, compartilhar uma percepção profética, e ele contou como tinha sido difícil para ele chegar, porque ele não tinha dinheiro, pegou dinheiro emprestado. Era toda uma história com dinheiro, mas que ele estava, louvando a Deus de pé, glorificando a Deus de pé, porque ele estava ali. Ok, terminou, veio o louvor, a reunião e tal. Um pouco antes de pregar, eu senti uma palavra que tinha a ver com provisão, e eu entreguei essa palavra. Quando eu terminei, o pastor do evento falou assim: gente, a gente não pode ouvir uma palavra dessa e não fazer nada. Fica de pé, ele falou, não é para você ficar de pé. Vai que alguém fica de pé porque tá distraído. E aí ele falou assim: tem um gasofilácio do seu lado. Semeie na vida de algum irmão. E naquele momento me deu vontade de ofertar para aquele rapaz, para aquele pastor que tinha aberto a reunião. E aí eu lembrei que eu tinha trocado de celular, eu não tinha acesso ao Pix, não tinha 1 centavo na minha carteira. Eu falei: Jesus, como é que eu viajo sem um dinheiro? Meu Deus. Enfim, eu falei: tem uma ideia, vou ligar para o Luiz, eu consigo o Pix dele, peço o Luiz a passar um Pix e tudo resolvido. E aí, enquanto eu estou na minha luta de oração, porque eu queria dar alguma coisa, gente, começou a chegar gente e colocar dinheiro na minha mão. Eu tinha abençoado muito aquelas pessoas naquele fim de semana, e vem um, coloca 100, coloca mais 100, coloca 50, mais 100, e foi enchendo a minha mão. Eu peguei aquele dinheiro, enfiei dentro da minha bolsa, eu falei assim: Jesus, essa é a provisão para o irmão? Obrigada, Jesus, obrigada. Aí chamei o pastor, falei: pastor, eu não lembro o nome daquele irmão, eu tenho um dinheiro aqui, eu quero que você entregue para ele, eu não quero que ele saiba que fui eu. Porque de fato não foi. Eu falei, parece que eu falei nada, né? Daqui a pouco ele vem: fulano, vem cá, que a pastora quer te dar uma... Sensibilidade zero. Eu peguei aquele dinheiro, o mesmo volume, entreguei na mão dele e falei: isso aqui foi o seu pai que mandou para você. Eu não sei quanto foi. Dê um aplauso para Jesus. Muitas vezes Deus quer te usar como provisão na vida de alguém e você não tem. Peça para Ele. Mas você precisa identificar quando aquilo chegar que não é para você. E não é para você ficar com 10%. Sabe, gente, tem tanta coisa que Deus nos dá e que nós pensamos que a gente alcançou na força do nosso braço. Mas não é verdade. Então seja específico naquilo que você precisa, porque quando você receber, você vai poder entender que foi Ele. Por isso a gente ora: Pai, eu preciso disso. E Ele nos dá.
Amém? Agora existe um outro aspecto da provisão do pão de cada dia, e esse é o meu ponto principal dentro desse ponto. Mateus 21:18 diz assim: de manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. E encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figo, mas ele só encontrou folhas. Aqui, Jesus precisava do pão de cada dia, porque ele estava com fome física. Mais adiante, alguns versículos depois, Jesus disse que teve fome e que não lhe deram de comer. Alguns capítulos depois você vai encontrar esse versículo. E ele também disse, como Israel não tinha dado os devidos frutos, ele daria esse privilégio para outros. Vamos lá para o versículo 43 de Mateus 21. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Aquela figueira que Jesus procurou figo e ele não achou, representava Israel, que não pôde entregar a Deus um único fruto quando ele teve fome. E sabe, gente, a fome de Jesus ainda não foi saciada. Vamos para Mateus 25:34. Venham vocês que são abençoados do meu Pai, por meu Pai. Recebam como herança o reino que o Pai preparou desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Quando eu digo que Jesus ainda tem fome, é que ele está esperando comer algum figo da sua figueira. Quantas figueiras a gente tem aqui nessa manhã? Sabe o que eu digo, né? Se não levantar a mão, o anjo vai passar e vai dizer, essa é uma figueira seca. Jesus continua procurando figos em você e em mim. Sabe, gente, independente da estação da nossa vida, nós como cristãos, nós somos convidados pelo Pai a ter os nossos cestos cheios de figo. Cristão dá fruto a tempo e em tempo e fora de tempo. Cristão dá fruto na saúde e na doença. Já foi visitar um doente muito crente, que está morrendo, e você sai mais abençoado do que ele? Isso é o tipo do crente que dá fruto em tempo e fora de tempo. Sabe, pessoas que dão frutos no seu casamento e também continuam dando fruto quando são feridos por um adultério, por um divórcio, por uma separação. Quando a gente frutifica em tempos difíceis, nós superabundaremos quando chegar a estação seguinte dos frutos. Sabe, eu conheço uma pessoa que eu tenho uma grande admiração por ela. Uma pessoa que queria ser mãe, mas tinha dificuldade de engravidar. E essa pessoa resolveu trabalhar no ministério infantil. Olha que coisa dolorosa. Você quer ser mãe e não consegue. E aí você vai cuidar de filho dos outros na igreja. Sabe, cristão dá fruto em tempo e fora de tempo. E Deus é tão bom, gente, que hoje ela tem 2 filhos. A pergunta que eu tenho para você nessa manhã é: de que pão você precisa hoje? Seja específico. A outra pergunta é: você tem dado frutos em dias bons e em dias maus? A terceira pergunta: você consegue ver algum sinal de fruto na sua vida? De repente você não tem o fruto ainda, mas você tem a flor, tem o fruto verdinho, ele está crescendo, ainda não dá para comer, mas está em andamento. Nós precisamos ser pessoas que frutificam, gente, e tudo isso está dentro da oração do Pai Nosso. Percebe como era um esboço da oração de Jesus e não uma oração para ser repetida? Não que tenha problema repeti-la, gente. A quarta frase: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe, gente, nós sabemos que a falta de perdão interrompe as orações. A oração dos filhos empoderados pelo Pai passa pela porta do perdão. Todos os dias nós temos que perdoar alguém. Gente, não tem um dia que a gente não tenha que perdoar alguém.
Quando não é marido, é o filho. Quando são eles, é o patrão, são os pais, os sogros, a grande família. Aí você vem para a igreja, lugar de bênção, tem que também perdoar o irmão, o líder, o pastor. E a orientação bíblica é: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não vai dormir antes de perdoar. E sabe, gente, perdão não pode ser deixado para amanhã, porque pode ser que você se esqueça, né? E pense que perdoou, né? Ou que nem precisa perdoar mais, porque aquilo já passou. Mas a verdade é que numa próxima situação, quando alguma coisa parecida acontecer, você vai dimensionar aquela nova ofensa, sem contar que as suas orações vão continuar interrompidas. Sabe, gente, nem sempre é fácil perdoar. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de perdoar, pelo meu temperamento. E eu fico cozinhando aquilo, eu falo: Jesus, o Senhor já sabe, a decisão é perdoar, mas eu ainda não consegui. Ainda quero matar ainda, enforcar. Mas eu vou trabalhando, a decisão está aqui, Jesus. A decisão está aqui. Hoje, às vezes eu tenho que perdoar 100 vezes, gente. Dependendo da ofensa, tem coisas que é difícil e Jesus sabe disso. Mas a decisão tem que estar. Como crente, a gente nunca pode dizer: esse eu morro, mas não perdoo. Nós somos convidados, obrigados a perdoar sempre. Jesus nos ensina a não acumular ofensas. Você lembra quando ele fala daquele exemplo da oferta? Se você vem ao altar entregar a sua oferta, e ali você lembrar, adivinha quem te lembrou? Que não é nem você, é o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá, resolve esse negócio. E então, deixa a sua oferta. Sabe, gente, a falta de perdão adoece. Todas as vezes que eu vou orar por alguém que tem uma condição de enfermidade grave, antes de orar, eu vou checar esse assunto. Uma vez eu orei por uma pessoa, ela chegou na igreja, não era convertida, um amigo, alguém trouxe, e a pessoa estava com câncer na cabeça. E eu falei assim: olha, eu vou orar por você, mas antes de orar, tem alguém que você precisa perdoar? Adivinha a resposta? Adivinha quem era a pessoa? Exatamente. Nós oramos, ela passou pela cirurgia e foi curada. Então, atrás de determinadas enfermidades tem falta de perdão. Então, esse ponto aqui, ele é: Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu... Às vezes a gente está querendo perdão de pecados para nós, mas nós estamos retendo pessoas no nosso coração, e o perdão que vai ser liberado é aquele assim como eu. Quantos estão entendendo? Gente, nós precisamos liberar. Não quer dizer que a gente não vai sentir, não quer dizer que vai ser imediato, mas a disposição tem que estar em todas as orações até que você fique livre daquela carga. E isso não significa que o outro vai melhorar. Não significa que o outro vai corrigir o que fez. Significa que você é livre. Significa que você está obedecendo ao Pai dos céus. Próxima. Então, as perguntas: quem você precisa perdoar hoje? Quinto ponto: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Gente, a gente gosta de fazer orações que não tenham muito a ver com algo que a gente tenha que fazer. Todo mundo quer algo rápido e sobrenatural. Agora, só cai em tentação, só peca quem deixou de vigiar, quem deixou de orar, quem deixou de amoldar seu coração, de alinhar seu coração com o coração do Pai, e começou a namorar coisas no território do inimigo. Gente, entendam uma coisa: está ficando cada vez mais difícil encontrar algo neutro hoje em dia. Mais e mais as tentações, elas serão frequentes, algumas serão muito sutis, mas muitas vão ter a inclinação para quebrarmos princípios inquebráveis. É preciso pedir ao Pai que nos livre da cilada do inimigo, de todo o mal, mas também é preciso olhar por onde nós andamos.
É preciso que a gente fuja de situações, conflitos, brigas desnecessárias. Gente, não entra em briga de trânsito, paga, mesmo que você não tenha culpa. Essa semana recebi uma notícia muito triste de uma família com 2 crianças pequenas. O cara teve um problema no estacionamento de um supermercado, ele ia entrar na vaga, o outro entrou, começaram a brigar, o outro que se sentiu injustiçado, pegou uma faca, cravou no pescoço da pessoa, ela foi para o hospital com a faca cravada, durou uns dias e faleceu. Eu recebi a notícia no avião quando eu estava voltando para Curitiba. Deus livra do mal sim, mas para que você vai entrar em briga? Para que você vai pegar um cão raivoso pela orelha, como diz Provérbios? Deus nos livra do mal sim, gente, mas nós precisamos aprender sabiamente a dizer não a alguns convites, algumas curiosidades, algumas vontades e algumas prestações de conta, acho que não é a palavra, é lidar com coisas injustiças. É você querer lutar por uma justiça própria. Essa questão do estacionamento poderia ser uma injustiça. Mas, gente, vamos combinar. Tem outra vaga, né? Dá mais uma volta. Perdeu a vida e deixou uma família sem um pai? Por causa de uma vaga? Nós precisamos saber, ter sempre em conta isso. O Senhor está pronto para nos livrar do mal. Mas tem algumas coisas que nós temos que fazer. Sabe, eu entendo que nós precisamos voltar àquelas práticas de confessar tentação, para não precisar confessar pecado. Diga amém, eu gostei de um amém aí. Quantos concordam? Sabe, gente, o teste de ouro você está diante de uma situação, rapidamente pensa, Jesus estaria aqui do meu lado me aplaudindo? Se não, sai fora. Como que Ele vai te ajudar a se livrar daquilo se você está dentro daquilo? Você escolheu por aquilo. Sabe, gente, eu preciso que você entenda uma coisa. Como cristão, não dá para usar algo no território do inimigo, curtir, se divertir, voltar para cá, para o seu lugar, e achar que aquele sujeito lá não vai vir cobrar conta daquilo que é dele. O inimigo não tem interesse de te agradar, de te entreter a troco de nada, ele quer a tua alma. Toda vez que alguém vai no território do inimigo, buscando alguma coisa, uma diversão, uma curtida, seja lá o que for, estando no território do inimigo, essa pessoa dá ao inimigo o direito de colocar uma correntezinha nos pés dele, dá o direito de acorrentá-lo àquele lugar. Aí toda vez que o inimigo quiser, é só puxar a corrente que o infeliz vai, né? Não tem mais vontade própria, está acorrentado. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Confesse sua tentação para sua esposa, para o seu líder, para você não precisar ter que confessar pecado. A pergunta para você é: o que você precisa confessar hoje? Talvez a sua fé esteja em perigo. O que tem te atraído para o território do inimigo e você está com essa vozinha na tua cabeça dizendo: não dá nada, eu vou, mas volto. A primeira vez, a segunda, a terceira, você vai e volta, mas a quarta talvez você não volte. Último ponto: pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus começa essa oração exaltando a posição e o nome do Pai, e Ele termina a oração deixando claro que Ele é o dono de tudo. Ou seja, você e tudo que você tem pertence ao Senhor. Quem concorda, levanta a mão direita. Sabe, gente, é aqui que a filiação encontra descanso. É aqui que essa filiação encontra descanso nessa paternidade infalível.
em quem você pode confiar todas as coisas, tudo que você tem, toda a sua vida, todos os teus sonhos, todos os seus planos, porque Ele é fiel e Ele cuida de você. A oração que Jesus nos deu como modelo era essa oração que Ele fazia desde um lugar de filho falando com o seu Pai, uma oração, uma conversa de coração para coração, um lugar onde Ele buscava descanso, renovação de forças, reabastecimento do que fosse necessário para aquele dia que estava diante dEle. Foi assim na oração do Pai Nosso, e eu creio que foi assim em todos os tempos de oração que Jesus teve com o Pai. E mesmo diante de tempos muito difíceis, como foi no Getsêmani, por exemplo, Jesus não estava ali cheio de lamúrias e reclamações. Jesus não estava ali para falar que Ele não concordava com aquilo que não era justo. Ele estava ali para realinhar o coração dele com o Pai. E Ele chega a falar: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Fica de pé comigo.